Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Você já sabe, sou Cleiton Vitor, CEO e fundador da Sua Multas, sou o seu host de hoje desse podcast. Hoje a gente vai bater o papo com o nosso franqueado top 1 da rede, então o rei das vendas. Ele chegou aqui para poder bater um papo, mas antes de eu apresentar ele, gostaria de pedir para você já se inscrever no nosso canal, já dá seu like nesse vídeo, não deixa para o final não, eu aposto que você vai gostar. E também ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que sair um episódio novo ou algum corte que a gente entenda ser legal para que você veja. E se você quer ser um franqueado e talvez tirar a coroa do nosso franqueado top 1 de vendas da rede, você, por gentileza, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo para poder falar com a nossa equipe de expansão, entender um pouco mais sobre o mercado de multas e a franquia que não para de crescer no Brasil. Fechou? Vamos começar. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado por estar aqui presente, Guilherme. É um prazer receber você aqui. Tem um bom tempo que você está na rede aí. A gente talvez tenha conversado poucas vezes, mas queria dizer que é um grande prazer, né? E gostaria que você desse um bom dia para a galera, se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você. Vamos lá, Cleiton. Bom dia, galera. Então, meu nome é Guilherme, né? Eu sou especialista, sou operador da Sua Multa de Patrocínio. Já estou na rede há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio. Como se diz, foi uma mudança de vida, Cleiton, eu entrar para Sua Multas. Como eu digo para todo mundo, quando a gente tem uma meta, um objetivo de vida, a gente tem que seguir e tem que fazer. Quando você deixa para depois, às vezes não pode ser o resultado que você queira lá na frente. E desde quando eu entrei para Sua Multas, eu tive um objetivo. Acho que, não sei se você lembra, quando eu fui comprar, quando a gente estava ali naquela... Cleiton, eu vou fazer a diferença. Então, assim, graças a Deus a gente está fazendo a diferença. A gente entendeu o negócio. Então, assim, a gente não para. Hoje a gente trabalha o Brasil todo, a minha unidade é uma unidade que cada dia mais cresce. Então, bom dia, galera. Vamos conversar com... Eu abandonei tudo. Não tem problema não, Eu não tem abandonei tudo. problema não. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, porque o bom dia já misturou com outras coisas. Peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu... Não precisa ficar nervoso não. Antes da gente começar a bater um papo, eu Deixa eu queria dar um que bom dia você... de novo, depois. Deixa eu dar um bom dia de novo. Aqui é porque aqui não corta. Ah, não corta? Não corta não. Não, mas vai ter que Não tem problema não. Vamos lá. Ó, mas antes da gente começar a bater um papo, né, sobre Ah. tudo, sobre sua multa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você, que você começou, onde você começou, se você tem alguma formação, o que você fazia antes das suas multas? Me conta um pouquinho sobre você. Você é de patrocínio mesmo? Não sou de patrocínio. Boa, me conta aí. Sou de Patos de Minas, inclusive lá já tem uma franquia da Sua Multas, né? Sim. Então, como é que eu conheci a Sua Multas? Eu tinha um sócio, né, que ele entrou comigo nesse negócio, ele que recebeu um serviço da Sua Multas. Aí ele foi meu professor de faculdade. Ele recebeu um serviço? Ele contratou um serviço da Sua Multas. Lá, provavelmente ele contratou em Patos. Lá em Patos de Minas. Aham. Aí ele, nossa, que negócio interessante. Ligou a teclinha nele. Ele falou assim, nossa, que negócio interessante. Aí, um certo dia, a gente malhava junto, né? E ele falou, Guilherme, tem um negócio que é sua cara. Eu falei, o que que é? Aí ele, recursos de multa. Você já procurou saber sobre essa franquia e tudo? Eu falei, cara, que interessante. Não. Aí eu fui atrás, fui investigar. Eu falei, não, interessante demais, porque multa não para. É um mercado que só cresce. Aqui em Patos mesmo é um turbilhão de multas acima de multas. Eu falei, não, interessante. Vou atrás desse negócio. Aí a gente conversando, eu falei, não, tem interesse. Quando a gente entrou em contato com você, né? Eu sou formado em contabilidade, já estava na área já há mais de 6 anos, atuando como contador. Como contador mesmo. Como contador, só que em área específica, que é na área fiscal, né? E aí depois... Dentro de contabilidade ou na fiscal de uma empresa? Não, dentro da contabilidade, na área fiscal de uma empresa. Isso, na área fiscal de uma empresa. Eu era responsável fiscal daquela empresa. Aí depois eu passei para gerente de vendas de outra empresa. E nisso, final, antes de comprar a Sua Multas, também eu era gerente fiscal e vendas. Então, eu estou tanto na contabilidade quanto de vendas de uma... Pô, e é difícil, né? Você pegar um contador que é bom de venda, né? Exatamente, Os que eu conheço, cara. normalmente não são. E outra coisa... O advogado. Eu sempre fui do comercial. Eu sempre gostei do comercial. Eu nunca gostei de ficar ali monótono. A mesma coisa. Tá? Tanto é que eu falei, não, essa empresa me chamou para trabalhar, ela falou assim, cara, você tem um perfil enorme para trabalhar com vendas. Aí eu falei assim, mesmo? Sério? E eu gostava realmente de conversar com o pessoal. Eu falei, não, eu vou arriscar. Por que não arriscar? Né? Então eu já era gerente de vendas e mexi na parte fiscal, porque ele falava, você conhece a contabilidade, mas eu vou te colocar na vendas.
Porque eu conseguia dominar o público, eu conseguia mostrar para eles onde que a gente conseguia vender mais, prospectar mais. Então, assim, sempre gostei. Então, a minha área sempre foi vendas. Sempre. Nunca tive nenhum problema com vendas. E você chegou a. Porque, obviamente, para ser contador, você estuda. Você Sim, estudou para ser claro. contador. Aham. Você chegou a estudar para ser vendedor? Não, Não estudou não para ser estudei. vendedor. Isso foi a vida. Porque eu costumo Vendas foi a dizer que vida. tem como você ser vendedor por talento. Eu Uhum. acho, de fato, que existe talento para ser vendedor. Sim. E eu acho também que dá para ser vendedor sem talento. Só que esse cara precisa estudar muito mais que o outro. Claro. Eu acho isso. Exatamente. Eu acho Igual o que Messi e o Cristiano Ronaldo. Né? O Messi, ele tem talento. Talvez ele não precise correr tanto quanto o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, coitado, ele tem que treinar todo dia, tem porque... que não dá conta de acompanhar o Messi. Exatamente. Então, assim, não, eu sempre gostei de vendas, sempre me lidei bem com vendas. Claro, eu aprendo o serviço, aprendo o trabalho e depois eu desenvolvo das minhas técnicas. E isso aí eu transmito para minha unidade Só Multas. Né? Hoje, todo o fruto que a gente colhe lá, basicamente é tudo que eu aprendi. Né? Claro que a vida me ensinou a trabalhar com vendas e eu não tenho nada a reclamar, mas tudo que eu utilizo, tudo que eu faço hoje como contador e vendedor, né, eu transmito para minha unidade. E você ainda atua como contador? Atuo como contador. Eu Ainda tenho ainda algumas empresas que eu faço. Claro que eu não pego muita coisa para não atrapalhar no meu rendimento com a minha empresa, mas eu ainda atuo como contador. E sua principal renda vem da contabilidade ou da sua multa? Hoje das Só Multas. Hoje eu abri mão de muita coisa da contabilidade para focar nas Só Multas. Hoje não, né? Já tem mais de 1 ano e meio que eu tô assim. Beleza. E quando você começou lá, você começou com sócio, começou sozinho? Como é que é esse esquema da montagem? Como começou esse pensar na montagem aí da sua unidade? Da minha unidade, eu comecei como sócio, né? Um sócio, nós dois desenvolvemos bem o início da Só Multas, só que outros projetos de vida dele, ele viu que a Só Multas às vezes não encaixaria questão de tempo. E a gente entrou no consenso e realmente viu que foi isso, né? Porque a nossa história com a Só Multa é muito interessante, porque quando eu iniciei a Só Multa, gente, eu cheguei no banco e falei assim, eu quero 60 mil emprestado. Eu gosto de contar essa história porque foi muito interessante mesmo. Cheguei no banco e falei assim, eu quero 60 mil emprestado para me abrir a Só Multas. E aí, vocês vão emprestar ou não? O que você vai colocar de garantia? Eu tenho um carro. Peguei 60 mil emprestado, abrimos a Só Multas, eu e ele. Em 7 meses eu paguei o empréstimo e nós já tivemos o retorno payback Muito bom, de operação. muito bom. E com 1 ano de Só Multas, eu comprei a parte dele. E aí depois você acabou Atuei. operando Eu sozinho. operei sozinho. Então já tem 1 ano e 6 meses que eu opero sozinho Só Multas. Boa. Então, assim. E eu já aposto que você vende mais do que os 60 mil que você pegou emprestado por mês. Sim. Vendo. Cleiton, assim, em outubro do ano passado. Não sei se vocês têm os dados, outubro ou novembro, porque eu sou ruim de memória, mas eu lembro muita coisa. Quando eu vendi 180 mil, que eu falei, nó, é possível. É possível. 180 mil é um grande faturamento. Poucas unidades venderam 180 mil em um mês. Eu vi que você trabalhando direitinho, você fazendo o que. Você entendeu o que a Só Multas faz, o que a marca faz. E o principal que eu coloco para o especialista, todo mundo me pergunta, eu falo, gente, você tem que gostar de ajudar pessoas. Sim. Se você senta na mesa e vai só disparar a mensagem, e vai falar, bom, se você não ouvir o cliente, ouvir o condutor que está do lado, o que aconteceu com ele, e querer ajudar ele, você não vai vender. Você não vai vender. Você vende muito a partir do momento que você entende quem está do outro lado. Não é só simplesmente falar, não, eu vou apresentar esse recurso, vou te ajudar, você não vai ser suspenso. Não, não é só isso que ele quer ouvir. Parece um robô, né? Disparando mensagem para ele. Aprende a tentar entender o que aconteceu. E às vezes aconteceu uma coisa com a pessoa que a pessoa só queria que você ouvisse ela e ajudar ela, que é o principal, que é o foco como especialista. Porque, na verdade, fica natural depois, né? Se você ouve, você você se toca pela história da pessoa de fato, realmente você se importa com o que a pessoa está dizendo, vocês começam a ter um papo. Vocês começam a ter só um papo sobre o problema dele e, no final das contas, você não precisa nem oferecer o serviço. Ele pede. Ele fala, tá vendo como é que tá a minha história? Exatamente. Então, você pode me ajudar? Aí você fala, posso. Eu falo com você. Então, assim, essa ótica, quando eu peguei todo o trabalho da Só Multas, quando eu entendi, né, de verdade o que a gente faz, o quão bem a gente ajuda as pessoas, se você transparecer isso para o seu especialista, trabalhando isso dia a dia, estando ali presente dia a dia, o faturamento vem. Boa. Não tem como não vir.
Só não vem quando você faz tudo no automático. Aí não adianta. Se você continuar só a mesma, não mudar o ambiente de trabalho, não ter ali outras coisas, não vende. Boa. E hoje você tem quantos especialistas? 3 especialistas. E eu também que atuo, né? Eu não fico parado. Se eu vendo toda hora, tá aqui. Antes de a gente começar, tá aqui, você me mostrou tá aí, aqui, venda que o você outro acabou celular, de fazer. o outro celular tá aqui. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, eles falam, não, mas pra quê? Não, eu também trabalho, eu pego na massa. Trabalha não, você também vende, né? Eu também vendo. Porque tocar a unidade também dá Vende trabalho, né? Então, assim, cara, eu gosto de vender, então eu não vou parar de vender. E isso aqui, ué, é faturamento aí. Por que eu vou ficar parado? Por que eu vou só ficar olhando os 3 especialistas trabalharem? Por que não eu vou trabalhar? Se você tiver tempo disponível para isso, é mais do que justo que você faça isso, Exatamente. porque vai te dar resultado. Vai dar resultado. E o melhor de tudo, você não paga comissão para você, né? Exatamente. Eu pego ela. Então, assim, é muito legal. E é muito gostoso você chegar e ter, assim, meus especialistas têm mais de 1 ano de unidade. Então, assim, nosso ambiente é muito gostoso de trabalho. E eles entendem muito, e eu devo muito a eles também. Porque pegaram as suas multas, pegaram o jeito de trabalhar, gostaram do jeito de trabalhar e estão fazendo. Né? Eu costumo dizer para você, Cleiton, que chega assim, a gente chega nas reuniões, as reuniões que eu faço com eles é mesmo para acrescentar alguma coisa, pontuar alguma coisa. Não é nada além do que eles já sabem fazer. Não é inventar a roda de novo, né? Não, Já tá não tudo é, rodando ali, exatamente. Né? Exatamente. É isso. Cara, os números, você falou que não é muito, não lembra muito de data e número aí, mas vou trazer alguns dados aqui sobre a sua unidade. Peço até licença de fazer isso por Claro. você aqui. Desde que a sua unidade abriu as portas, há quase 3 anos, mais ou menos, vocês já faturaram quase 3 milhões de reais. Aproximadamente 2 milhões e 700 e alguma isso. coisa. Provavelmente esse mês já vai bater 2.800. Então, quase 3 milhões de reais. Né? Teve um mês que bateu um topo de 180 mil em um único mês de faturamento, o que é, de fato, um grande faturamento. Pouquíssimas unidades fizeram isso. Eu vou te contar que teve uma única unidade que fez um pouco mais em um único mês. Sério? Dificilmente isso acontece. Não. Né? E era uma unidade própria à época, que era tocada pelo Rodrigues, que é nosso franqueado hoje. Ele era supervisor de loja própria, hoje ele é franqueado do Castelo. Certo. A gente vendeu 198. Eu lembro até hoje o dado porque ele queria bater 200 mil, porque ele tinha uma premiação nos 200, ele não ganhou, porque ele não bateu os outros 2 mil. Olha pra você ver. Mas é muito difícil de chegar nisso. Não é fácil, Não, né? não É muito não raro. E a sua unidade, ela tem uma média de venda de mais de 100 mil. Sim. Todo mês ali. Pode ser, tem mês ou outro que você vende um pouco menos, mas normalmente você está muito próximo dos 100 mil. E pelo número de especialistas que você acabou de falar que tem, são 3, isso faz com que seu negócio seja de fato um negócio rentável para você. Sim. Porque você tem 3 especialistas que vão te ter um custo, se for especialista que ganham muito bem, vai ter um custo ali mais ou menos pré-determinado. Tem a parte que você precisa bancar o serviço que é prestado para o cliente final, né? E eu acho que talvez o lugar onde você pode gastar dinheiro e não ter lucro, tendo todo esse ecossistema funcionando dessa forma, é no marketing. Sim. Porque se você tiver estratégia errada no marketing, é muito provável que você vai gastar dinheiro e não vai ter retorno. Claro. Né? Uhum. Então, a minha pergunta é, desde que você começou, me conta como foram e quais foram as estratégias que você foi utilizando ao longo do tempo. Eu aposto que hoje você não faz igual você fazia 3 anos atrás. Não. Né? Então, lá no início, como era? Depois que você ficou sozinho, o que você fez? E hoje, como você está trabalhando? Quais são as estratégias de marketing que você faz? Hoje, Cleiton, é o seguinte, né? Lá no início era muito manual. O que a gente fala manual, né? A gente chegava, a gente perdia muito tempo com a separação de dados para poder chegar naquele cliente. Né? Então era assim, a gente demorava muito tempo para poder achar um cliente, para abordar ele, para poder iniciar uma negociação. Então, com o tempo, eu fui entendendo que quanto mais rápido eu chegar a esse cliente e de forma assertiva, eu vou alavancar mais vendas. Então, a minha unidade hoje, os meus especialistas hoje, a hora que eles pisam dentro da empresa, eles já têm o material para eles trabalharem pré-pronto. Então, eu trabalho, eu tenho estratégias e técnicas para ter um material ali para eles trabalharem com esse cliente rápido. Você tem um manual, um playbook de vendas. Playbook de pronto e pronto.
Então, assim, eles já chegam, eles já sabem onde entrar, já tem uma planilha de Excel que eu já criei para eles ali, onde que eles entram, eles colocam o cliente, já entra em contato com ele e já começa a vender. Então, assim, o que eu vou te falar que teve de mudança do início, quando a gente começou lá atrás, para agora, é sempre estar atualizado com o mercado. O que o mercado hoje ele te traz de atualizações? Que seja marketing, que seja atualizações de... como é que eu vou te falar? De tecnologias de computador. Isso tudo você tem que estar atualizado hoje, né? Porque lá atrás, quando a gente começou, era muito 1 a 1. Né? E hoje não, hoje você consegue trazer esse 1 a 1 de forma diferente, de forma mais rápida. Uhum. Então, hoje, o meu especialista, ele, como é que eu vou te falar? Ele trabalha de um jeito mais fácil, de um jeito mais tranquilo. Claro que com a grande demanda que tem, mas de um jeito que não seja aquilo frustrante para ele. Eu vou te falar que o que mudou foi essa tecnologia de antes ser 1 a 1 e agora a gente trabalhar com grande variedade, volume. Então, o que eu costumo dizer para eles? Quanto mais gente vocês prospectarem, mais venda você vai ter. Se você não prospecta, né? Você prospecta 20 pessoas, não deu certo com as 20 pessoas, então vou parar. Não, não é isso. É mais gente, né? É mais Precisa gente. de mais. Então eu quero mais gente. Quanto mais gente você prospectar, às vezes você prospectou 100, iniciou o atendimento com 10, fechou com 3, ótimo. 3 por dia, você vai bater sua meta. Vai até sobrar, provavelmente. Exatamente, vai sobrar. Então, assim, a minha unidade, sim, ela já tem mais de... Eu tô com 9 meses que eu tô acima de 100 mil reais. E a minha meta é essa. Eu trabalho para vender a mais de 100 mil reais. E vou te falar que é possível. O negócio é rentável e com esse pensamento de você sempre estar atualizado, você consegue. Então, o segredo que talvez seja o que você falou aí é basicamente ter uma métrica de prospecção. Então, Sim, você sabe ali quantos fechamentos você vai ter de acordo com o número de prospecção que você faz. exatamente. Então, você tem um funil bem desenhado que fala assim, ó, entrou 100 pessoas, sai no mínimo 2, 3 ali sempre. Exatamente. Então, se você não vendeu para 2, 3, é porque você ainda não falou com 100. Exatamente. Isso. Fala com 100. Falo com 100. É isso. Essa é a base. Né? E hoje, né, a gente não fica parado só em uma forma de vender. Né? Nós temos Canal de prospecção. um canal de prospecção. Nós temos vários canais de prospecção. Nós temos vários órgãos para atender. Nós temos várias áreas para atender no Brasil todo, né? Tem Então- bastante gente aí, né? No Brasil não tem? Então, assim, Eu fico vendo os franqueados reclamando que às vezes, pô, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo faturar, não tem ninguém querendo comprar o serviço. Exatamente. É poucos que falam isso, mas tem. Eu falo, cara, não tem como. Eu não se eu começar a te falar os lugares onde você pode ir para buscar cliente, nós vamos ficar aqui até o ano que vem e não vai acabar. Não, é o que eu falo pra eles. É isso aí, tá tudo alinhado, Cleiton. Então, assim, não tá dando certo esse, gente. Qual outro? Tem esse, é isso. É isso que eu fiz com a humildade e eu faço com a humildade. Eu mostro pra eles o seguinte: você não tem só esse caminho. Você tem vários caminhos. Eu tô aqui e eu sou o responsável por deixar esse caminho mais fácil. Então, é isso que eu fiz dentro da humildade. Eu deixo o caminho mais desenhado e mais fácil para meus especialistas. E com isso eles conseguem alcançar os objetivos. O meu objetivo e o objetivo deles. É porque você faz ali um papel de líder em vendas, Exatamente. que é talvez um baita desafio. Eu te falo porque eu faço isso hoje, né, com uma equipe lá na franqueadora, e ser líder em vendas, cara, é um negócio muito difícil. Por que eu acho que é difícil? Porque você precisa todos os dias ser criativo, todo dia você tem que tirar uma carta da manga, todo dia. Todo dia. Cara, essa semana eu tava com a nossa equipe de SDR lá e elas fazem venda para franqueados, para gente que quer comprar uma franquia, né? Certo. Candidatos à franquia. E aí elas estavam lá, o povo preenche o formulário, cai aqui para falar com a gente, mas depois não responde e tal, não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver a mensagem que você tá mandando para eles. Aí tava lá, oi, tudo bem? Meu nome é João da Só Multas. Eu gostaria de falar com você sobre a franquia da Só Multas, não sei o quê. Eu falei, chato. Ninguém quer falar com você, isso é chato.
Isso é monótono, Aí eu mandei um áudio pra ele, falei, 1 minuto, chato. Falei, sabe o que você vai fazer, minha filha? Você vai pegar seu WhatsApp, você vai... Não sei se você já viu aquele recado de vídeo, que é uma bolinha de vídeo no WhatsApp. Peguei aquilo, peguei... Fala, João, tudo bem? Cleiton aqui da sua multa, a gente está tentando falar contigo sobre a oportunidade de comprar uma franquia. Sei até que você preencheu um formulário, mas a gente não está conseguindo. E em breve, a gente vai ter um diferencial gigantesco aqui, mas se eu não conseguir falar com você hoje, talvez eu não consiga te escrever nisso. A gente pode conversar que hora? 30 segundos os caras respondem. 30 segundos. Porque a bolinha, ela já vai como se fosse um gif ali, vai aparecer na sua cara, assim, a minha careca lá balançando, assim. Eu falei, tá vendo? Isso chama a atenção das pessoas. E esse foi um coelho que eu tive que tirar da cartola. Sabe o que acontece hoje lá no escritório? Você vai lá agora de tarde, você vai lá ver comigo. A minha SDR fica andando o escritório inteirinho, gravando vídeo pros caras. Oi, tudo bem? Aqui é a Bianca, não sei o que e tal. Sabe por que elas estão fazendo isso? Porque tá dando certo. Só que eu avisei elas, eu falei, isso vai dar certo até não dar mais. E aí, no dia que não der certo, você precisa ser criativo para tentar uma outra solução. Só que nem sempre elas são criativas ou têm essa vontade de ser. E eu, no papel de líder, preciso ser por elas. E aí eu faço esse direcionamento. Talvez seja uma grande dificuldade que você tenha hoje. Todo dia você tem que tirar um coelho da cartola. Sim. Eu costumo falar bem lá isso com eles. E isso aí é uma coisa que eu cobro muito. Prova social. Você tem que ter. Tete a tete. Mostra. Chamada de vídeo. Liga pra ele. Faz igual você falou. Mostra seu rosto pro cliente. Não tenha vergonha, porque... Ainda mais nessa época de golpe, né? Você vai desmascarar o golpe desse. Porque, desculpa a palavra, mas o bandido ele não tem coragem de botar a cara dele ali, não. Difícil. É difícil. Quem vai querer te passar não vai querer. Agora, quando você faz a prova social, meu amigo, é outra coisa, é outra conversa. É porque, você falou, a sua estratégia, desde o início, é se conectar com o cliente, de fato se preocupar com o problema dele. Exatamente. Cara, se você tiver num vídeo ou pessoalmente falando com esse cara, eu tenho certeza absoluta que é muito mais... maior a chance de você chegar nesse resultado de se conectar. Sim. Que aí a venda é automática, né? Sim. É o que você falou. Exatamente. Quando você entende ele, você abraça ele, o final é o quê? É a venda. É a venda. Mas abraçar pelo vídeo é mais fácil do que abraçar pelo telefone. Claro. Claro, isso aí sem dúvidas. Então, assim, volta a falar. Gente, não adianta. Você se mantém atualizado. Manter atualizado todo dia. Tá ali, igual você falou, né? Eu tenho que estar ali todo dia tirando o coelho do cartão. Claro, eu tenho que estar observando. Eu passo lá de frente a ele e falo assim, gente, e aí? E a ligação? Gente, eu vou pegar o celular de você. Eu faço até essa brincadeira lá na loja, Cleiton, e dá muito certo. Eu falo assim, gente, eu vou passar analisando todas as conversas. Se eu pegar uma venda mal finalizada, eu não vou pagar a comissão de quem iniciou. A hora que eu passo. Então, e dá certo, porque a gente tem que tentar deixar o quê? Eles antenados e com essa ótica de que funciona a ligação, funciona a prova social. E não só o mais confortável. o mais fácil, o confortável. Porque o mais fácil e confortável todos fazem. E aí você vai estar no meio de um monte de gente. Desses que só fazem isso. Então, quando você tem esse diferencial, o especialista ele ganha confiança e no dia a dia ele mesmo vai se moldando com cada cliente. Porque cada história é cada história. Nenhum cliente até hoje que eu atendi aconteceu a mesma coisa. É difícil. É difícil. É difícil. Você ouve todo dia uma história diferente. E toda multa de lei seca tem história diferente. Claro. Cada um vê de um prisma. Exatamente. Acho que você já escutou bastante história de lei seca lá, né? Já. Tem alguma história engraçada pra você contar pra gente? Que eu tenho várias. Tem várias histórias de lei seca. Assim, tem umas que você fica... será que é verdade isso? Será que aconteceu isso mesmo? Né? Tem história de lei seca que realmente a pessoa fez alguma coisa que não podia, né? Chegou dentro de casa e deu problema, né? Então, assim... E quando você vai ligar pro telefone? Aí o telefone é da mulher do cara, você não sabe. Aí você fala pro cara, não, porque tomou uma multa de lei seca tal dia, assim, assado, nesse endereço. E o especialista não sabe onde é o endereço. Ele só fala, foi nesse lugar e tal. E aí a mulher vai ver. Ela não sabia onde o marido estava no dia. Na hora que ela pesquisa o endereço, é na frente do motel e é 4 da manhã. Exatamente. E aí, como você vai repassar isso
a esposa da pessoa, a mulher da pessoa. É óbvio que o cara, quando faz isso, já faz sem querer, não sabe, né? É, e não sabe, né? Então, então, assim, né? Aí você tem que ter todo um jogo de cintura e tudo, mas tem várias histórias engraçadas. E, assim, o dia a dia vai te mostrando que quanto mais você ouvir essas histórias, mais você vai ter coisa boa. Então, assim, é muito gostoso trabalhar com isso. Eu acho que, assim, quem gosta de vendas e que tem uma visão, eu falo, né? Nem trabalho não é fácil. Se fosse fácil, Não chamava trabalho. não chamava trabalho. Então, se você, né, quer investir, você tem essa prospecção de querer trabalhar uma rentabilidade boa, vai fundo. Vai fundo. O negócio funciona. Tá funcionando comigo, graças a Deus, por causa disso. Eu costumo colocar 3 pilares que mudou muito a minha vida, né? Trabalho, trabalho e trabalho. Eu chego lá, né, tem dia que tá até problema com a patroa. Porque ela fala, você tá trabalhando agora? Ué, tem dia que a pessoa me chama 7h30 da noite para atender o lei seca, eu atendo. Claro, também atendo. Eu atendo, ué. Por que não vou atender? Comissão lá na tampa. Então, assim, vale a pena. O fruto vem. O fruto vem. Boa, muito bom. Cara, depois de um tempo dentro da rede, você não só se transformou no franqueado que mais vende, né? Como a gente já falou aqui, tem mais de um ano que a sua unidade está em top 1 da rede, né? Então, mas para além disso, você também começou a encontrar espaços dentro da rede de franqueados. Antes da gente começar, em off aqui, você até me falou, pô, tem um monte de franqueado que me liga para saber o que eu estou fazendo, quer fazer Sim. igual e tal. E hoje você já ocupa até um espaço de liderança dentro dos franqueados. Isso é muito legal. E eu gosto muito que o franqueado que está na liderança seja um franqueado que de fato tenha resultado. Sim. Porque senão um cara que está na liderança que não tem resultado, ele reclama. Porque o cara que não tem resultado reclama. E às vezes a falta de resultado dele não é porque o método da empresa não funciona. É porque ele não está tendo resultado porque um dos 3 pilares que você contou aí não foi cumprido. Ou faltou trabalho, ou faltou trabalho, ou faltou trabalho. Um dos 3 está faltando. Exatamente. Não é? Então, hoje você ocupa esse cargo de liderança também, né? Junto ao conselho de franqueados. Conta para mim como é a relação de vocês, no que você consegue ajudar esses caras, o que eles ajudam vocês, como que é essa relação de vocês lá? Cleiton, graças a Deus, todos que me procuram, eu trato da melhor forma e sempre estou para ajudar. Porque eu penso o seguinte, quanto mais eu ajudo, uma mão lava a outra. E comigo não tem disso de esconder, o que esconder o que eu faço, não. Eu costumo falar o seguinte pro pessoal, quem quiser, cara, quem quiser conhecer tudo que eu faço, vai lá pode visitar a minha unidade. Estou de portas abertas para você entrar lá dentro e ver o que a gente faz. E eu troco muito essas ideias com vários franqueados. Tanto que quando eu fui comprar só multas, né, eu já tive essa ajuda de outros franqueados. Então, assim, eu acho muito interessante a gente estar sempre unidos, né? Então, assim, a minha relação com eles é uma relação muito boa, com todos. Eu não tenho problema com ninguém. Tanto é que todos que me procuram, eu sempre falo tudo que acontece. Tudo que eu faço na minha unidade, eu sempre repasso a eles. Só que eu sempre deixo ciente, Cleito, a gente tem que estar em cima. Não adianta você achar que é só simplesmente jogar a responsabilidade para os seus especialistas e achar que eles têm que vender. Não, não é. E é muito comum que isso aconteça. É muito comum que isso aconteça. Então, a Só Multas Patrocínio hoje está no patamar que ela está porque eu estou presente. Eu estou presente desde o início até o fim. Né? Então, assim, hoje, tudo o que quiserem, que precisarem da Só Multas Patrocínio, está de portas abertas. E a minha relação é de extrema, como assim, igual eu falo, não tem problema algum e eu volto a te dizer. Hoje, como conselheiro, né, eu falo que a gente está trazendo muitas coisas boas a eles. Então a gente vê que a nossa relação ali dentro do grupo de franqueados está ficando melhor cada dia. A gente está buscando soluções para eles. Sim. E a gente quer isso, melhorias. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Muito bom, muito bom. Como eu falei, eu faço muito gosto que tenhamos franqueados que de fato têm resultado nas lideranças, porque acho que tem muito coach por aí que nunca vendeu nada e fica ensinando a vender. Exatamente. Então, o cara que está lá na liderança, ele tem que ser bom Sim. em só multas. Sim. Porque você, se vier reclamar com a franqueadora qualquer coisa sobre o seu negócio, aposto que a franqueadora vai te ouvir. Com certeza absoluta, ela vai te ouvir. Sabe por quê? Porque você é um cara que já faturou 180 mil, até agora faturou quase 3 milhões de reais, e eu tenho certeza absoluta que nunca lhe faltou vontade de trabalhar. Sim. Se
amanhã o seu negócio para de vender por alguma mudança que a franqueadora fez, eu aposto que a franqueadora vai te ouvir. Porque a gente entende o quão importante é a opinião do franqueado para que ele continue faturando mais. Né? Essa é a nossa intenção enquanto franqueador. Eu nunca, como franqueador, vou tomar uma decisão que privilegie a franqueadora e, com isso, o meu franqueado vende menos. Toda vez que eu privilegiar a franqueadora e meu franqueado vender menos, eu, na verdade, estou dando um tiro no pé. Porque eu estou ganhando muito menos. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. toda vez que a gente toma uma decisão, que faz uma mudança, altera uma tabela de preço, alguma coisa do tipo, é sempre pensando que, com isso, nosso franqueado, em algum momento, vai faturar mais. Ou ele vai vender, talvez ele venda até menos em número de serviços, mas ele fatura mais. E com isso ele ganha mais dinheiro. Sim. Porque eu, Cleito, estou muito mais preocupado com o que sobra no seu bolso do que com o que você fatura. Você fala, eu faturei 3 milhões de reais, mas nesses 3 anos eu ganhei 10 mil. Eu não quero. Não é Aí isso tá que eu errado. quero. Tá errado. Entendeu? Então eu realmente me importo com o quanto você está pagando de aluguel, me importo com o quanto você está pagando a sua equipe, me importo com o quanto você está pagando de imposto. Né? Então, uma mudança recente que a gente fez. A gente tem agora uma nova modelagem financeira onde existe um split de pagamento. Então, na hora que o franqueado faz a venda, a parte que é do franqueado fica com o franqueado e a parte que é da franqueadora vai direto para a franqueadora. Isso Legal. faz com que o franqueado não pague imposto sobre a venda total que ele fez. Então, se você fez uma venda de R$ 1.000 e no modelo atual seu você paga 30% para a franqueadora, você paga imposto em cima de R$ 1.000, só que você só ficou com 70% do dinheiro. Exatamente. E quando a gente fala de unidades que faturam tanto quanto a sua, não é só os 30% a mais de imposto, mas é que você vai subir de faixa dentro do Simples. Então você sai de. Você, contador, você sabe. Então você tem faixa de 7%, 9%, não sei o quê, 12%, 17%. Exatamente, Cleiton. Vamos supor que a gente tire essa parte de 30%, ela não vai cair esse dinheiro para você, vai vir automático para a franqueadora. Automaticamente, o seu faturamento reduziu 30%. Isso pode fazer com que você saia de uma faixa do Simples e vá para uma menor. Só aí você tem 2, 3% a mais no seu bolso de dinheiro, sem reduzir R$ 1 que caiu para você. Pode ser. Entendeu? Então, isso são soluções que a franqueadora precisa se preocupar. E eu não ganho nada mais com isso. Zero. Zero. Não mudou nada para a franqueadora. Só que hoje, com esse novo modelo, o franqueado ganha mais. É 2%? É. Porra, mas é 2% de um cara que fatura 1,5 milhão por ano. Quanto que é 2% de 1,5 milhão? Dá para comprar um Quid. Dá. Muito legal. Não, isso aí, sem dúvidas. Eu vejo que você está ali trabalhando cada dia mais para nós. Né? E sim, a responsabilidade é minha também de falar ali para você, olha, precisa isso, porque é o nosso crescimento. Se eu cresço, vocês crescem, todo mundo cresce e isso aí vai alavancando um ao outro. E essa questão que você falou sobre o imposto, eu como contador te falo, é uma coisa, né, hoje, né, pesa muito porque a cada dia que passa a sua porcentagem ali vai só aumentando. Você A faturando, carga tributária vai aumentar. a carga tributária vai só aumentando. E a carga tributária global não é só aqueles 7, 8, 10% que Não, você está não, pagando. Tem muito mais. Tem muito mais envolvido nisso. Então, assim, esse é um trabalho ótimo. Eu acho que é muito interessante isso que você acabou de falar. É para nós, como franqueados, vai ser bom, porque vai parar com essa dupla tributação, né? E com isso, né, rentabilidade, mais dinheiro no bolso. É isso que a gente quer. Então, e sem aumentar o preço para o cliente final, né? E sem aumentar o preço, que é o principal. Assim, né? A gente trabalha dentro da vivência de cada ano, sem aumentar o preço. Essa é a ideia. Porque, assim, a Só Multas, o que eu posso dizer é que se a gente for pegar os reajustes nos últimos 6 anos, não bateu, sei lá, 10% da inflação. Não bateu 10% da inflação. A inflação no Brasil hoje deve estar em 3,5%, 4% ao ano, 5%, dependendo desses 5 anos aí. Então, nos últimos 6 anos, talvez 25% de inflação. Vê lá se o produto lei seca aumentou 25% no preço. Não aumentou, não. Não aumentou mesmo. E todos os outros produtos, né? Você pode ver lá, não aumentou. Então, isso quer dizer que hoje a franqueadora recebe menos, o franqueado também recebe menos do cliente final do que recebia lá atrás, mesmo com um pequeno aumento, porque o dinheiro está valendo menos. Exatamente. Né? Poder de compra também. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ter soluções criativas e principalmente tecnológicas, porque é a nossa responsabilidade lidar com a tecnologia dentro do nosso negócio,
Né? Tanto quanto você usou tecnologia para ganhar escala nas suas vendas, eu preciso usar tecnologia para resolver os problemas. Nosso problema não era rentabilidade? Vamos melhorar a rentabilidade, 2, 3% para o franqueado aqui, que já muda o negócio. Já Exatamente. ajuda muito. Então, vamos supor que você, dentro do seu negócio, tem uma lucratividade lá de, sei lá, 20%. Irmão, se eu te der mais 3% do valor total da sua venda, eu tô te dando 12, 13% a mais de dinheiro no seu bolso. Exatamente. Entendeu? A pessoa acha que 2% é pouco, mas multiplica por Não. 12. Não é pouco nunca. Não é pouco Não nunca. é, não é pouco. Então, assim, quando você trabalha, você faz esse tipo de análise, você começa a ver que o negócio é rentável. Mas, volto a falar, né? Trabalho, atualizações e tem que estar em cima. Não adianta você falar que, não tô conseguindo, por causa disso. Não, gente. Você não vai conseguir porque você tem que saber inovar todo dia. Porque se fosse fácil você todo dia chegar lá e falar assim, não, saiu aqui um edital de 100 pessoas, eu vou vender para 100. Se fosse fácil assim, todo mundo É. Não precisava de franqueado, não para ser precisava de sincero. franqueado pra fazer. Não, exatamente. Você tinha um robô, você parava ali e pronto. Exatamente. Hoje, assim, muita gente pergunta para mim, principalmente hoje que a nossa empresa já está maior, então é muito mais comum essa pergunta, do porquê a gente cresceu como franquia. Se para a gente não era muito mais interessante ter crescido como vendas Vendas. próprio, né? Sei lá, call center. Aham. Tem vários modelos. Coloca uma LP na internet lá, o checkout para o cara comprar e tal. E o que eu digo sempre é, a sua multas, ela não concorre com as pessoas que fazem recurso de multa por aí. O serviço e a experiência que a gente entrega para o cliente é totalmente diferente. Então, a gente entrega, de fato, uma experiência premium para o cliente final. Sim. Né? Exemplo disso agora é a nova área do cliente, onde o cara consegue fazer o acompanhamento do processo dele. Mas isso não é só lá no final, depois da venda, ou na hora de entregar o serviço, é também na venda. Então, a experiência que você está dando ao se importar com o cliente, ao fazer um vídeo de venda, né, para poder mostrar o rosto do vendedor, é realmente mostrando que é uma empresa confiável, que a gente de fato vai estar ali, vai ajudar, né? Então, eu não ia conseguir fazer isso se eu tivesse uma legião de call center sentado lá, Não. mastigando chiclete, falando: oi, tudo bem, sua multa, você quer recorrer? Não, claro que eu não quero, né? É o que eu te falei, diferencial. É. Você vai ser diferente quando você botar o rosto ali de frente e entender a situação. E crescer como franquia vai muito de encontro com um negócio que você falou. Cara, só dá certo porque eu vou lá todo dia. Sim. Só dá certo porque eu que sou o dono, tô lá olhando a mensagem que está sendo enviada pelo cara. Ou eu tô, de fato, eu mesmo fazendo a venda. Eu, Cleiton, no ano passado eu cheguei a ter 5 lojas próprias. Eu me peguei num ponto da gente fazer festa de final de ano e eu não saber 80% dos nomes dos vendedores que trabalhavam comigo, para mim, que eu assinava a carteira desse cara. Olha pra você ver. Eu nunca tinha visto na vida esses caras. E aí eu falei com o meu sócio, falei, irmão, para mim não faz sentido mais ter loja própria desse jeito. Por quê? Se eu trago um franqueado que vai operar essa loja própria melhor que a gente, porque é fato, você, Carlos, opera melhor... Carlos, Guilherme, perdão. É porque é Carlos Guilherme, viu, gente? Você, Guilherme, opera a sua loja melhor do que eu opero a minha loja própria. Isso é fato, eu estou te dizendo aqui. Se eu colocar mais 10 Guilhermes dentro da rede, é muito melhor do que eu ter 5 lojas próprias. Claro. E aí, o dia a dia, o tete a tete com o seu vendedor, eu saber o que o seu vendedor está falando para o cara lá, não tinha como existir, porque tinha eu, Cleiton, CEO da empresa, abaixo tem a Laura, que é CEO da empresa, aí abaixo dela tem um gerente comercial, abaixo do gerente comercial, cada loja tinha um supervisor, e a partir daí 5, 6 especialistas. Irmão, esse cara, CEO, não vai conhecer esse especialista nunca. E esse cara aqui não vai olhar o celular desse cara aqui nunca. E essas outras pessoas têm tanto problema para resolver que elas não estão olhando o telefone do cara. Exato. E o cara, ninguém está ajudando ele. É muito melhor eu pegar, falar, Guilherme, tudo bem? Joia, aqui, ó, estão com unidade da sua multa, que era a unidade própria, tá montadinha, quer comprar, filho? Quero, Cleiton. Tá pronta? Tá. Tem vendedor, inclusive. Quero. Você pega, compra aquilo lá, assume, e eu aposto que, mesmo você me passando uma parte menor do faturamento, eu ainda vou ganhar mais do que se eu estiver operando. E você ainda vai ganhar mais.
Exatamente. Porque você vai estar lá. Exatamente. Esse é o diferencial. Hoje eu tô. E eu te falo. E o dia que você sair, seu negócio vai ficar ruim, tá? Sim, sim. Isso como se diz, você já tem que iniciar o projeto Só Multas entendendo que você tem que estar lá. Quando você está lá, o fruto é maior, Sim. né? Você tá no dia a dia, igual eu expliquei, nosso diferencial. E tem outra coisa. Eu não foco em só querer a minha região. Claro que não. Nunca. Por quê? Eu atendo o Brasil todo. Tem gente que fica reclamando, não vende. Não vende porque você tá achando que é só aqui, esse pedaço. O cara tá Se lá eu em fosse- Tangamandap, o que é que os caras de Tangamandap recorrem com ele? Se eu fosse vender só para onde a minha unidade está instalada, porque hoje, Cleiton, eu rodo 140 km para trabalhar, é 70 para ir, 70 para voltar, porque eu moro em Patos. Ah, você ainda mora em Patos? Eu resido em Patos de Minas, cara. Mas Patos é legal pra caramba, né? Eu Não, também mudaria. demais. Patos é uma cidade maravilhosa. O Brand tá lá, super amigo meu e Gente, nós boa. troca. Brand, recado pra você. Quero você aqui, viu, meu amigo? Então, assim, e rodo feliz, vou trabalhar tranquilo, sabendo que tô fazendo um bom trabalho. E, né, volto a te falar, esses dois diferenciais. Tá ali todo dia com o seu especialista, saber o que tá acontecendo, entregar para ele novas tecnologias, novas táticas de vendas. A hora que aparece um e-book lá no Instagram, eu compro todos para eles, te fala. Eu não aceito um especialista meu receber uma mensagem e falar assim, vou ver e te falo. Opa! E- Você recebeu essa E mensagem? quando eu abro o CRM, tá escrito lá assim, aguardando o retorno do cliente. Falei, gente, quem ensinou esses caras a aguardar o retorno do cliente? Não, eu não aceito. Eu sempre falo para ele. Quem vende é você, meu você amigo. Não é que ele que dita. compra, não. É você que dita o horário. Vou ver e te retorno. Não, peraí, eu vou te retornar sexta-feira em tal horário. É isso que eu faço. Então, assim, é isso que eu E cobro. se você ligar exatamente no horário que você combinou, o cara fica até assustado. Peraí. Fala, que isso? Que isso, o cara é pontual. O cara é bom mesmo, O cara é bicho. pontual. Eu costumo dizer, eu falo, não, se eu sentar com a pessoa aqui na minha... Eu falo com ele, se eu sentar com ele aqui, eu vou vender pra ele. Você pode ter certeza, eu vou vender pra ele. Eu vou vender. Não é ele que vai comprar, né? Exatamente. Então, assim, eu falo, tem que ter. Esses são. Se você colocar esses 3 pilares dentro da sua unidade, a sua venda vai subir. Você vai bater sua meta. Repete os 3 pilares pra mim, que eu acho que a galera não gravou, não. Trabalho, trabalho e trabalho. Se não tivesse aí... Depois vem dia a dia, atualização, e você tá atento a tudo que é diferente. Porque o diferente chama atenção. Sim. O diferente chama atenção. Peraí, não, mas porque eu ouvi a mesma coisa dessa análise. Não, peraí, não. De mim você vai ouvir diferente, peraí. O que aconteceu no dia, cara? Me explica. Quem que te pergunta o que aconteceu no seu dia? Ninguém. Nem minha mãe. Tá, tô brincando, ela pergunta. Então, assim, você tem que entender que vendas hoje não é só simplesmente eu chegar lá, tá aqui. Não tô vendendo um copo, né? Na verdade, talvez vender produto e serviço da Só Multas seja um baita desafio, porque o cara tem que entender que o que ele vende não é um papel escrito, uma defesa que a gente vai entregar lá. Não é isso, não. O que você está vendendo é manter o direito de dirigir daquele cara. E manter o direito de dirigir para cada pessoa representa Exatamente. uma coisa. Então, se o cara é motorista, para ele representa o sustento da família. E o sustento da família, às vezes, é o filho poder ir para a escola que ele escolheu. É a esposa poder fazer coisas com a família. É talvez a esposa não precisar trabalhar enquanto cuida de filho pequeno. Porque se o cara não tem o sustento dele, talvez 2 pessoas na casa vão precisar trabalhar naquele momento. Exatamente. Né? Então, talvez um cara que é, sei lá, um CEO de uma grande empresa. Para ele pode representar perder um negócio de milhões, porque ele agora depende de pegar Uber para poder ir trabalhar. Então, às vezes, você está cobrando R$ 2.300 de um cara para poder recorrer de uma multa de lei seca e tá achando caro, porque você acha caro. Só que o cara fala assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou manter meu direito de dirigir? Vou. Aí na cabeça dele tá falando, poxa, estou fazendo um M&A lá em São Paulo, que eu vou estar em Barueri de manhã e vou estar lá em Alphaville à tarde, e aí eu vou poder alugar a Ferrari que eu queria. Olha, você pulou 2.300, o cara vai pagar de diária de aluguel. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é realmente entender qual é o problema que a gente resolve. E você falou um negócio muito interessante. E pega esse valor e divide aí
por quanto tempo de trabalho ainda que a pessoa vai poder ter 578 dias é o tempo que demora o recurso para o ser recurso julgado. para ser julgado. Aí pra você ver. Enquanto isso, ele fica com a carteira. Né? Essas palavras que a gente usa. Sim. É isso. É onde que eu foco em uma venda de lei seca, é isso aí. Aonde que eu falo para eles focar, o que a gente faz é isso. E o principal, que eu sempre deixo esse slogan. Eu não abordo o cliente só falando que a gente vai tirar a multa ou tirar o valor, não. Protegendo o seu direito de dirigir. Tem muito mais fala, tem muito mais poder do que eu só preocupar em vender, só querer o dinheiro dele. Não, entende primeiro e joga essa palavra pra você ver. Pois é. Vender é um desafio. Desafio gostoso. Hã? Desafio gostoso. Eu gosto, cara. Eu gosto. Toda vez que eu vou pra hotel, essas coisas que você tem que pôr sua profissão, eu tenho um monte de profissão, né? Você pode me chamar do que você quiser. Porque eu sou marqueteiro, agora eu sou host de podcast, eu sou menino propaganda da Só Multas, eu sou advogado por formação, eu sou CEO da empresa. Então, quer dizer, eu sou um monte de coisa. Mas sabe o que eu coloco lá? Vendedor. É porque eu sou Quando vendedor. eu fui fazer minha faculdade, quando eu fui fazer o vestibular, eu coloquei direito. Eu passei em direito. Direito e contabilidade. Era a primeira opção direito, segunda opção contabilidade, pra você ver, né? Uhum. Só que eu sou fã de esporte, gosto de academia. Quase que eu fiz educação física. Então, peraí, cara, você gosta de... Você ia pro direito porque você achava que era uma área que você ia trabalhar, fazer concurso. Tava pensando em concurso. Contabilidade porque eu gosto de exato, sou apaixonado com números. E esporte porque e educação física porque eu gosto de esporte. Então, peraí. Aí você... Dessas três, o que você escolheu? Vendas. Porque eu gosto de pessoas. Eu gosto da área comercial. E se você gostar de dinheiro, eu aposto que é uma decisão melhor também ser vendedor. Porque você que está querendo escolher sua profissão, dificilmente você vai encontrar uma faculdade de vendedor por aí. Não tem faculdade de vendedor, não. Tem um monte de curso, beleza. Faculdade não tem. Mas liga pro seu amigo que é vendedor, mas vendedor de verdade. Não é esses meia tigela que tem por aí, Não. tirador de pedido, não. Vendedor, igual esse cara aqui. Não é arrasta pra cima, não. Liga pra ele e liga pro seu amigo médico. Pergunta qual que ganha mais. Eu aposto que é o vendedor, irmão. Certeza. Então, se você tá querendo escolher sua profissão, escolha vendedor. É o cara que mais ganha dinheiro no Brasil. É muito interessante, eu vou até contar essa história, Cleiton. Lá, você falando em relação a vendas, eu tenho uma especialista lá, eu vou até contar essa história dela, ela não vai brigar comigo, não? Não, só não dá não. Vamos chamar de Joana. Joana. No dia que eu fui contratar ela muito cabisbaixa, né? O último trabalho dela e tudo, em relação à remuneração, e ela trabalhava com vendas, né? Uhum. Ela trabalhava numa loja de roupa e ela vendia 20 mil reais de roupa um mês. E ela não ganhava comissão. Ela só tinha um salário fixo. Eu mesmo? Então vem pra cá. Contratei ela. Ela vendia roupa. Eu fico 3 meses em cima do especialista quando eu contrato ele. Sim. 3 meses. Em cima. Tudo. Opa, peraí, não. Refaz esse áudio. Opa, peraí, liga. Pega o teu telefone. Terceiro mês dela, ela ficou no top 1 da Só Multas. Ela vendeu 60 mil. A Ana. Parabéns, Não tem problema Ana. falar o nome, não. Então, assim, ela chegou em mim, na hora que eu fui pagar o salário dela, ela chegou muito emocionada. Ela falou assim, eu não imaginava na minha vida receber isso. Então, eu falei, o que eu te falei aquele dia aqui sentado? Vendedor, você faz seu salário. O céu é o limite para você. Sim, muito bom. Chega aqui de manhã, alto astral, opa, vendas é um desafio, gente. Não é todo mundo que eu vou receber um bom dia, não. Às vezes, não quer saber. Passa pro próximo, resiliência. Quanto mais não você toma, mais perto do sim Lá você dentro tá. dentro da minha unidade, é resiliência toda hora. Eu falo essa palavra, tô enjoado já. Resiliência, gente. Você acha que eu vou sair daqui 6 horas e vou ficar lembrando de quem tá... Não. Amanhã começou de novo. Boa. E você falou dos desafios da venda e eu tenho certeza que todas essas estratégias que você fez e tudo que a gente falou até agora sobre o quanto tecnologia é importante, faz com que seja cada dia mais desafiador encontrar canais diferentes de venda, né? Então, eu vejo que você posta muito vídeo no Instagram, eu vejo que você vai ali, vai aqui, e eu percebo, são tentativas que você está fazendo de abrir mais canais de adquirir cliente. E, recentemente, você iniciou ali a utilização do nosso Bolsa de Leads. Queria que você contasse para mim como tem sido a sua experiência com essa ferramenta, né? Então, para quem não sabe, o Bolsa de Leads é uma ferramenta desenvolvida pela franqueadora, onde a marca Só Multas capta leads, né, de vários canais de venda, disponibiliza para o franqueado dentro de uma mesma ferramenta para que o franqueado possa adquirir esse lead. Então, o franqueado paga para poder tentar fazer uma venda.
Então, conta pra gente como tem sido a sua experiência lá com essa ferramenta. Cleiton, comecei, né, recentemente, tem uns 2, 3 meses que eu tô investindo no Bolsa de Leads e venho tendo retorno. A minha experiência é uma experiência boa, né? A gente sabe, e eu já conversei, cada dia passa para vocês melhorias e isso está melhorando, né? O que tem que ser feito lá dentro. E volto a te falar, eu tô vendo que daqui a um tempo o Bolsa de Leads ele vai se tornar um canal que a gente não vai precisar investir tanto quanto a gente investe em outros canais. Sim. Tá? Por quê? Eu tenho ali já programado um custo daquele lead que eu vou pagar e o quão tão verdadeiro ele é para chegar a uma venda correta. Né? Uma venda certa que a gente fala do nosso produto certo. Não de outras coisas que outros canais te trazem. Né? Aquele investimento que você paga ali, às vezes não traz o cliente certo. Né? Então, minha experiência é ótima. Eu estou colhendo resultados. Mês passado eu tive um resultado bom e eu volto a falar para todo mundo. Gente, tá ali é para alavancar seu faturamento. Não é para ser sua ferramenta exclusiva também, né? Seu canal exclusivo. Não é. E na sua Multas também, nenhum negócio pode ter canal exclusivo. Não, mas é mais um ponto para você vender. Por que não utilizar? Né? E então... hoje, a gente até conversou sobre isso. Todo canal de venda que você tem, qualquer canal de aquisição de cliente, todos os canais, eles vão trazer para você clientes que estão 100% prontos para comprar, eles vão trazer clientes que estão ali no meio do caminho, vão trazer cliente que ainda não está pronto, mas ele pode comprar, e vão trazer gente que não vai comprar nunca. Exatamente. Todos os seus canais é assim, ou estou errado? Não, tá errado não. Tem algum canal seu que é diferente, só traz bom? Não. Não existe. Não tem. Né? Por isso que eu te falei. Então, dentro do Bolsa de Leads, eu aposto que você tem adquirido um volume alto de leads, sim, convertido um determinado percentual e com isso está colhendo um resultado satisfatório. Porque eu vejo muita gente vai lá, compra 5 leads no mês, os leads lá é tudo ruim. Quantos leads você comprou mês passado? Aliás, nos últimos 30 dias, vamos colocar. Vou colocar nos últimos 30 dias para fazer uma base. Eu até pedi uma planilha recentemente, eu devo ter comprado uns 40 leads. 40 leads? 40 leads. Deve ter comprado uns 40 leads. 30, 40 leads. E quanto você faturou nos últimos 30 dias? Vou colocar por esse mês, né? Já tem 19 dias, eu já devo ter 15.600 no Bolsa de Leads. Algo próximo aí de uns 18 mil, mais ou menos. 18. Assim, quando tudo Tá bom, né? Tá bom. A conversão tá boa, né? Como se diz, né? Se é um ponto para você melhorar e faturar mais, por que não usar? Sim, claro. E outra coisa, tem que saber usar. Né? Não é achar que é só simplesmente comprar, né? É fácil comprar. Agora... inclusive foi feito para ser fácil, né? É o que a marca Só Multas faz com os franqueados, a gente tenta deixar tudo fácil para vocês. Não sei se você já percebeu isso. Sim. Tudo que a gente faz é para deixar fácil. Você aperta um botão, tá ali. Tá ali. Agora, desenvolver é você. A parte de fazer a venda, como eu disse lá no início, se eu não precisasse de franqueado para fazer a venda, eu não tinha rede de franquia. Exatamente. Se eu tenho rede de franquia, é porque eu acho que é parte significativamente importante do nosso negócio. Sim. Sem o franqueado, não tem Só Multas. Isso é a minha opinião. Porque depende do cara estar no dia a dia junto com os vendedores, o cara tem que estar próximo, o cara tem que estar perto, ou tem que ser um cara muito bom de gestão de pessoas à distância. Então, hoje a gente tem alguns franqueados que têm mais de uma unidade que conseguem fazer uma boa gestão. Mas eu aposto que é um desafio gigantesco. Gigante. Inclusive, né, eu penso, né, em a gente alavancar mais aí. Só que, igual você falou, tem que ser muito bom em gestão de pessoas e tem que ter pessoas também especializadas para isso. Não adianta nada eu ter 10, né, 15 franquias, sendo que, né, não tem pessoas especializadas para isso. Não vai funcionar. E com isso você vai ficar frustrado. Cara, você tem hoje 3 especialistas. 3 especialistas. Né? Você pode chegar até 5. Sim. Você tem o espaço para crescer para mega franquia. Que aí você vai ter mais 5. E só para você saber, não sei se você sabe, mas agora tem uma regra lá que você pode ter até 15. Até 15, ó pra você ver. Sabe quando que você precisa abrir outra unidade? Daqui uns 5 anos. No mínimo. Exatamente. Porque você pode crescer tanto. Porque, poxa, você tem 3. Se você consegue dobrar e manter a qualidade desses 3 que você tem, cara, você vai faturar 3 milhões por ano. Irmão, 3 milhões por ano, pouquíssimas empresas faturam, tendo o retorno que você tem. Então, quer dizer, Cleiton, devo comprar outra franquia porque eu estou faturando muito bem? Tá maluco? Vai comprar para quê? Não, exatamente.
Pra quê? Por isso Cresce ali, coloca mais um vendedor, faz esse cara ser tão bom quanto os outros 3. Aí depois coloca mais um, faz ficar tão bom quanto os outros 4. Porque se você contratar 5, 6 pessoas de uma vez, o que você tem de melhor lá, que é a cultura de vendas da sua unidade, não vai acontecer. Exatamente. É isso que eu penso. Esse é o ponto-chave. Então, assim, eu foco muito ali, foco no dia a dia e tô colhendo grandes frutos. E graças a vocês. Porque a equipe da Sua Multas também são profissionais bons. Tudo que a gente precisa, eu falo para eles. A primeira coisa que eu falo com o especialista, já ligou na franquia? Já resolveu? Pronto. Então, a gente tem um aporte muito bom de vocês. Parabéns pela sua equipe. O suporte chega lá, né? O suporte chega. Muito bom. Qual que você acredita ser o grande diferencial da marca? E aí, pensando no cliente final, o que de melhor a gente entrega para o seu cliente lá na ponta? Você hoje tem pouco mais de 2.000 e poucos clientes já cadastrados na sua base, né? E eu aposto que em alguma medida houve algum diferencial que a marca conseguiu entregar para esses caras para eles estarem na base lá até hoje. O que você acredita ser o grande diferencial para o cliente contratar a sua multas hoje? Hoje, eu acredito que o grande diferencial é justamente esse slogan que eu te falei. A proteção do direito de dirigir. E com isso, Um slogan que é de fato verdade, é né? verdade. É. E com isso, a resolução do que ele quer. Então, assim, cara, hoje o nosso diferencial é esse. Eu costumo falar um cliente recentemente que a gente recebeu um feedback muito bom demais, que ele falou assim, cara, todas as vezes que eu precisei, você estava aqui para me atender. Até chegar, você tá me dando essa notícia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu estava preocupado porque eu dependo do meu trabalho, eu tenho 3 filhos, eu tenho que criar. Obrigado. Então, assim, não tem nada melhor do que isso. Claro. Todo mundo lá na loja, a hora que cresce lá, mais um deferido, você tá doido. Parece que dá até briga pra ligar, ô, você foi deferido. Por quê? É isso aí, o diferencial Dar nosso é notícia esse. boa é bom demais, né? Ué. Então, assim, você tá ali e você consegue resolver o problema da pessoa com essa estratégia de proteger o seu dia de dirigir, nosso diferencial é isso. E nossa marca é forte. Vou falar nossa porque É nossa. Não é minha, nossa. não é nossa. Nossa marca, nós somos fortes. Não adianta falar, não, nós somos fortes. Hoje, a sua multas é forte. Com isso, é só você trabalhar em cima disso. Então, o nosso diferencial hoje... Utilizar isso como argumento de venda também. Exatamente. Nosso diferencial hoje é isso. É isso. Nós protegemos o direito de dirigir do cliente do início ao fim. Então, quer coisa melhor? Na verdade, é entregar o que prometeu, né? Só isso. É só isso. É simples, né? Com muita... E todo mundo acha que é fácil. É simples, né? É simples. Só não é fácil. Não, eu vou ali postar sua defesa, né? Então, trabalha isso com o cliente. Não é assim. Pronto. Isso aí. Então, já que você falou do diferencial para o cliente final, agora eu quero que você conte, na sua visão, qual é o diferencial que a marca tem para você ser um franqueado? Por que você continua sendo franqueado? E pelo que nosso bate-papo de hoje, acredito que vai ser durante muitos longos anos aí, Sim. né? Então, o que você vê como diferencial para o franqueado, para a gente fazer um recado para pessoas que querem investir na sua multa? Se quiser falar mal, pode falar mal também. Não tem Que problema, isso? não. Gente, não é nem balela. Desde o suporte até o principal, gente. Não é gente de mentir, porque a gente quer dinheiro. Rentabilidade, suporte e confiança. Pra mim. Quando eu entrei, igual eu te expliquei, cara, a minha história. Foi do zero mesmo. E eu consegui fazer isso que eu fiz. E digo mais, porque crescimento pessoal meu, que eu tive nesses últimos 2 anos, tem gente nem na minha família que acredita. Tá mexendo com coisa errada. Exatamente. Então, assim, graças a Deus, cara. Mas, eu volto a te falar. Trabalho, trabalho, trabalho. A sua multas, ela tá aqui para poder ajudar. A gente não tá aqui para poder fazer por ele. Exatamente. Né? Então, assim, tá aí, quer investir e gosta de trabalhar, tá no lugar certo. Muito bom, muito bom. Guilherme, estamos caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Queria, já de antemão, te agradecer, né, por esse papo leve, legal, descontraído. É um cara de gente boa. Nervoso. Nervoso. Vendedor nervoso, cara, que no meio das canas nervoso. É assim mesmo. De Vai boa. acomodando. Então, já agradecer de antemão. Queria dar o espaço para você aí, deixar o seu recado, deixar suas redes sociais, da sua empresa, o que você Claro, quiser, gente. recado para quem você quiser. Ô, Fique à vontade. Clay, primeiramente, eu agradeço muito vocês por esse convite.
Acho que a gente vai tendo esse bate-papo, esse tete-a-tete de frente, conversando, vai só alavancar ainda mais a venda da minha unidade, alavancar mais também a sua multa, o crescimento, o que eu puder fazer para mostrar pontos positivos, pontos negativos, a gente vai estar fazendo. E, de antemão, agradecer a todos lá de dentro, todo o suporte que vem dando para os famosos patrocínios, que continue. Tudo que precisar de mim, eu estou à disposição. E todos aí que precisarem também entrar em contato comigo sobre adquirir ou não uma nova franquia, pode entrar. Pessoas entram em contato, perguntar para mim o feedback, estou à disposição e vamos junto nessa que dá certo. Isso aí, obrigado. E eu gostaria muito que você continuasse falando a verdade para as pessoas. Se te ligar, se você estiver insatisfeito, conta para as pessoas. Pô, acho que a gente pede para ligar para os franqueados fala só bem, não tem ninguém falando mal. Eu falei, pô, é porque provavelmente está satisfeito. Então eu estou pedindo aos franqueados, se não estiver satisfeito, fala para as pessoas que não estão satisfeitas, não tem problema. Queria te presentear aqui, ó, alguns brindezinhos da sua multas. Pela sua presença aqui, obrigado mesmo, valeu demais. Muito sucesso. Aposto que vocês curtiram muito esse bate-papo. Já vou também me despedindo aqui. Agradecer a presença de vocês aqui até agora. Agradecer a presença do Guilherme, né? Se você ficou aqui até agora e gostou, deixa seu like nesse vídeo. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. E se você, assim como o Guilherme, quer faturar, quer se transformar o rei das vendas aqui, o vendedor top 1 das sua multas, o franqueado top 1, tem um link na descrição desse vídeo para que você consiga falar com a nossa equipe de expansão, entender qual é o melhor modelo de negócio da sua multa. A gente tem modelos de negócio para franqueados de loja, tem modelo office, tem modelo mega loja, tem modelo start para quem quer começar menor ali no home office. Então, tem modelo para todo mundo. Só clicar no link aqui da descrição desse vídeo e te vejo na próxima. Até mais. Tchau.